Válvula triodo. Aí vamos agora para um segundo modelo de válvula. A válvula triodo, como o nome está dizendo, ela já possui 3 elementos. Olha bem, ela vai ter 3 elementos, ou seja, nós tínhamos a placa e o catodo, e agora ele coloca uma grade no meio deles dois, chamado grade de controle ou grade de controlo. Em Portugal, vocês chamam controlo, e no Brasil é controle. Tá? Eu até gosto de falar em português, porque em português em brasileiro, porque tem muito material de eletrônica produzida no Brasil, devido até à quantidade de gente mesmo que produz muita coisa. Então, é muito comum, formando em Portugal, ter muita informação do Brasil. Vídeos, materiais de apostilas, livros. Então, é bom que vocês também conheçam o nome lá, porque fazer a correspondência. Então, como eu transito nesses 2 mundos, eu gosto de trazer as 2 informações. Então, mesmo em Portugal, quando precisarem de algum conteúdo que esteja em português, vocês já sabem como é que é. É grade de controlo ou grade de controle, é a mesma coisa. Tá? Agora, o que acontece? Essa grade consiste em várias espiras de fio colocada no caminho dos eletrões. Olha que fantástico agora, hein? O que eles fizeram? Eles pegaram e colocaram tipo uma bobina. A grade de controle é uma espécie de uma bobina, espiras em volta do catodo, entre o catodo e a grade, e a placa. Então, essa grade, ela não vai impedir que os eletrões vão para a placa. Ela fica aqui no meio. Os eletrões saem, passam pela grade e vão para a placa. Tá? Ó, eu fiz aqui esse outro desenho, ele fica um pouco melhor. Está vendo aqui, ó, o filamento aceso no meio, o catodo em volta do filamento não está encostado, ele está ali no meio esquentando. Ele emite os elétrons atravessam essa grade, que é uma bobina aqui em volta, em direção à placa, que é tudo isso aqui. Ó. Isso aqui é um desenho em 3 dimensões. Tá? Olha o símbolo dela aqui, ó. Anodo, grade e catodo. E o filamento. É uma válvula triodo. Ó. Anodo ou placa, grade de controlo e catodo e filamento. Tá? Então, apresento a vocês a válvula amplificadora. Tá? O transistor, ele tem a mesma função dessa válvula aqui. Tá? Só o tamanho é bem reduzido. Aqui está uma válvula triodo de aquecimento direto, ó, filamento, grade de controle e placa, e aqui filamento, catodo, grade de controle e placa. Tá? Como é que é o funcionamento? Ora, essa grade de controle permite controlar o fluxo dos eletrões que saem do catodo em direção à placa, criando na saída uma cópia amplificada do sinal da entrada. Ó. Então, a válvula, gente, ela é um guindaste. Ela aumenta o sinal elétrico que é aplicado. É a função amplificadora. Graças a ela que nós temos os nossos amplificadores. Podemos colocar um som muito mais alto, dar um show num espaço público, numa praça, graças a isso. Ela aumenta o sinal elétrico. Tá? Por quê? Porque a grade de controle ela controla o fluxo de catodo para a placa. Tá? Então, como é que eu faço isso? Eu controlo a tensão da grade. Ela estiver mais negativa que o catodo, não circula corrente, tá? Porque os polos iguais se repelem. Menos com menos se repele, mais com menos se atrai. Então, se a grade tiver com potencial abaixo do catodo, tiver mais negativa, ela não deixa passar corrente. Tá? Então, a gente diz que a válvula está no corte. Se a grade de controle tiver mais positiva, ela ajuda a empurrar os elétrons. Então, ela aumenta a corrente. Tá? Só que chega um determinado momento em que chega no máximo de corrente, porque a grade de controle ela não pode ser mais positiva que a placa,
senão os elétrons não vão para a placa, ficam na grade. Então, existe aí um mínimo de corrente que é zero, que é o corte, até um máximo de corrente que a gente chama de saturação. Nomes que a gente utiliza no transistor também. Tá? Corte, saturação, e entre um e o outro seria o controle da corrente. Está aqui. O filamento aquecido com a sua fonte própria cria uma nuvem de eletrões. A tensão na grade controla esse fluxo que vai para o anodo ou vai para a placa. O VS aqui é a tensão de saída, tá? Eu retiro aqui na placa. O meu sinal elétrico sai aqui na placa. E eu aplico um sinal aqui, uma corrente alternada na grade. E aí ele amplifica, ou seja, o meu sinal de saída é uma cópia idêntica do sinal de entrada, porém muito maior, amplificado. E na válvula, quando a gente fala muito maior, é muito maior mesmo, tá? Porque as tensões da válvula são bem altas. Não é igual o transistor. O transistor, eu preciso de mais transistores para poder ter uma amplificação. Por isso, o uso da válvula em amplificadores de potência. Porque a válvula em si ela já dá um excelente ganho. A tensão é muito mais alta. Eu trabalho com mais de 100 volts. O transistor vai ter que trabalhar com 12, às vezes até tensão menor. Então, a válvula já me dá uma potência muito boa. Tá? Aqui seria o esquema elétrico desse modelo. Uma corrente alternada na grade de controle, tá? Um resistor aqui no catodo, aí o filamento tem sua alimentação. Aqui é a alimentação da placa em relação ao catodo, aqui é o terra, é o negativo. Então, eu ligo o negativo da fonte aqui no terra, eu ligo a resistência de catodo no terra e eu ligo a resistência de placa aqui no positivo da fonte. E a minha saída eu tiro aqui da placa. Então, aqui eu tenho uma entrada, um sinal pequeno, controlando uma corrente grande, e tenho na saída uma enorme corrente, uma imensa corrente aqui de saída. Tá? Por isso, ela é amplificadora. Aqui é uma polarização típica da válvula, tá? Ou seja, temos um resistor de grade de controle aqui, tá? Entrada é aqui. Tem uma resistência de catodo, um condensador de catodo. Pode ter ou não, mas aqui é a mais completa. Então, a resistência de catodo, condensador de catodo. Resistência de placa, tá? ou resistência de anodo, o mesmo nome, placa e anodo é a mesma coisa. E aqui é o meu mais B. Mais B é a tensão positiva da fonte. Tá? Esse mais B ele vem da bateria, porque quando eles fizeram lá no início a descoberta da válvula, eles alimentavam com baterias. Então, eles chamam de mais B o positivo da bateria. E aqui é o condensador de acoplamento. É a mesma função lá do condensador do transistor. Condensador de acoplamento, ele serve para quê? Para deixar passar somente a corrente alternada e ele bloqueia essa corrente contínua daqui. Porque a amplificação ela é formada por vários estágios, ou andares. Em Portugal chama de andares, e Brasil chama de estágios. Então, tem 1, 2, 3 válvulas em sequência. Esse condensador de acoplamento ele bloqueia essa corrente contínua que alimenta essa válvula da corrente contínua da outra válvula, que vai vir aqui em seguida dessa. Tá? E esse resistor de grade linha é o resistor de grade da outra válvula, da saída lá para outra válvula. Que a amplificação se dá com vários estágios. Eu aumento uma válvula, jogo para outra, que vai aumentar mais ainda, jogo para uma terceira e assim por diante. Quanto mais válvulas tiver, maior amplificação. A semelhança com o FET. Podemos comparar o funcionamento da válvula triodo com o funcionamento do transistor de efeito de campo. Tá? Quem já estudou o transistor de efeito de campo vai observar que a válvula é idêntica. A gente mexe no potencial da grade e esse potencial controla o fluxo. A corrente de grade ela é pequena, ela não é uma corrente grande. Ali a gente trabalha com potencial, com tensão. O FET é a mesma coisa. O FET ele trabalha com
o campo, o efeito do campo. Ele não tem a corrente no gate tão grande, tá? E com isso eu tenho uma impedância de entrada muito alta, o que é muito bom também, tá? A impedância de entrada alta significa que o meu sinal ele não vai ser perdido ali naquela resistência de entrada. Que a resistência baixa, eu perco um pouco do meu sinal também, né? Na própria resistência, a corrente ser muito alta. Aqui vai ser uma beleza. Então, a gente compara a válvula ao FET, tá? Quanto ao funcionamento. Claro que o transistor funciona de uma maneira diferente lá de polarizar, mas ele também amplifica. A função final é a mesma. E o FET também amplifica a mesma função. Bom, se eu comparar a válvula ao transistor bipolar, tá? Os formandos novos, não se preocupem, a gente já vai estudar isso. A base do transistor é a grade de controle, ou grade de controle. O coletor é a placa e o emissor é o catodo. A comparação dos terminais. Tá? A base é a grade de controle, o coletor é a placa e o emissor é o catodo. A mesma comparação, a mesma coisa. Tá? Se eu quisesse comparar com o FET, poderia fazer também. Tá? A base é o gate, o coletor é o dreno e o emissor é a fonte que está emitindo. A aplicação dessa válvula é como amplificadoras, tá? Aqui, a válvula triodo, ela é uma amplificadora de áudio. O áudio é uma frequência que a gente escuta. Audiofrequência, ela é uma frequência baixa. Ela vai ali de poucos hertz até uns 3 a 5 kHz, que a gente ouve. Ela vai até mais, vai até uns 20 kHz. A gente não ouve tanto assim, a gente ouve até 5, 6, vai um pouquinho mais. Alguns até conseguem ouvir 15 kHz, mas à medida que vai aumentando, a gente não escuta mais. Então, amplificadores de áudio é para som audível que a gente escuta, tá? Essa é a principal aplicação dela.